Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazer aí minhas percepções aí da final, né, da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, direto da Neoquímica Arena, né, o jogo de ida pela final da Copa do Brasil, como eu disse, né, cara, 0 a 0, né? Cara, o que acontece, né? Tinha dois resultados, né, obviamente, né? Um que seria ótimo, seria a vitória do Corinthians, qualquer vitória que fosse, e o outro resultado que eu não via com maus olhos era a questão do empate, tá? Realmente não vejo com maus olhos. Porque ainda assim é uma final, agora levou tudo pra um jogo só. E futebol tudo pode acontecer, né? O que não poderia acontecer de maneira alguma era o Corinthians chegar morto no Rio de Janeiro, né? Como chegou na Libertadores, né? Com 2 a 0 contra. Ia ser muito difícil, ainda mais pelo retrospecto horrível do Corinthians fora de casa, né? E aí você ser obrigado a sair pro jogo é quase impossível nesse atual Corinthians, né? Agora, você levar no 0 a 0, onde você pode ainda assumir uma postura mais defensiva fora de casa, eu ainda vejo que tá tudo em aberto. Obviamente, o Flamengo continua tão favorito quanto antes, tão favorito quanto era para esse jogo de ida, ao meu ver, tá? Eu acho que o Corinthians, como os números mostram, né? Mas você assistiu os jogos do Corinthians, o Corinthians melhorou em relação a si mesmo desde aquele confronto pela Copa Libertadores. Seja tecnicamente, seja taticamente, e seja por ter seus jogadores disponíveis, né? Então o Corinthians levou o grande jogo até o Flamengo, né? Eu não sei se o Flamengo melhorou ou diminuiu o nível. Pra mim tá tão bom quanto antes, né? E a minha dúvida principal sempre foi: será que o Corinthians, melhorando, consegue jogar contra o Flamengo? Essa era a minha principal dúvida, esse quesito. Ok, o Corinthians melhorou, o Corinthians é mais forte em relação a si mesmo, mas será que, com tudo isso, será que o Corinthians consegue competir com o Flamengo? Essa é a minha principal dúvida, né? Enfim, o Corinthians aí foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direito Fagner, a dupla de zaga Gil e Balbuena, na lateral esquerda Fábio Santos. Primeiro volante o Fausto, o segundo volante do Queiroz, mais à frente na meiuca, né, o Renato Augusto, na ponta esquerda o Roger Guedes, na ponta direita o Watson e no comando do ataque Yuri Alberto, né? Eu diria que esse é o time titular do Corinthians. Talvez quando o Maicon voltar, ele pega talvez a vaga do Du, muito provavelmente. E aí você tem uma dúvida ali entre Adson e Gustavo Silva, né? Surgiu rumores durante a semana aí que poderia jogar o Ramiro, que o VP tava pensando em mudar o sistema para equivaler ali com o Flamengo, né? Talvez para um 4-4-2. Eu nunca achei que ele fosse mudar para o 4-4-2, tá? Porque o Ramiro ele faz aquela posição de ponta direita, né? Ele faz muito mal, mas faz. E aí, como o Adson e o Gustavo Silva não estão muito bem, pelo menos o Ramiro é especialista na marcação, né? Então você teria mais um homem ali designado à proteção. E se você for ver os jogos do Corinthians, o lado direito é muito pouco utilizado, né? Em alguns poucos jogos contra equipes mais fracas, às vezes o Gustavo Silva consegue se sobressair, às vezes o Adson, quando entra no segundo tempo, quando a gente está precisando de um empate, igual foi contra o São Paulo, né? Lá no primeiro turno, o Adson acaba indo bem também, faz seus golzinhos, mas é muito pouco, né? Você vê que eles têm muita dificuldade, que eles são muito abaixo em jogos assim contra grandes times, né? Contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra o Atlético Mineiro, esses jogadores não conseguem render muito, né? Mas enfim. Bom, o Corinthians ele fez uma festa muito grande, a Fiel, né, cara? Recorde de público, lotou a arena, cantou forte, fez mosaico, foguetório, a porra toda, né? A Fiel fez a parte dela, como sempre, né? Sempre é muito bem feito, colaborou com o time, apoiou o tempo todo, né? E o Corinthians ele tentou assumir uma postura de marcação alta, como eu disse. O Corinthians ainda ele tem alguns detalhes que não fazem você estar 100% confiável nesse time. E você vê que tá um degrau, dois, três degraus abaixo do Flamengo, por exemplo. Seja no quesito confiança e seja no quesito acertar as coisas que pensa em fazer. A marcação alta do Corinthians a gente vive batendo aqui nessa tecla. Algumas vezes funciona, algumas vezes perde o time e deixa um buraco, né? O Corinthians tentou fazer uma marcação alta, algumas escapadas ali do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, o Corinthians deu uma voltada. E o Corinthians ele fez uma coisa que eu gostei, o máximo que pôde, porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são jogadores muito diferentes de todos os outros times do Brasil. E o máximo que você puder coibir eles, o Corinthians fez bastante. O Fausto ficou muito no Everton, ficou muito no Arrascaeta, o Duqueiroz também. Não saíram do pé deles e eu achava que para ter algum tipo de chance contra o Flamengo, essa postura era inadmissível não acontecer. Então tinha que acontecer sem pensar muito. Isso aí era o critério básico, pontuar, era ficar em cima deles, né? E o Flamengo já começou botando seu estilo de jogo, né? Começou a ter uma posse de bola. Lembrando que você vê nas partidas contra o Fluminense e contra o Inter, que são equipes ali
talvez do mesmo nível do Corinthians, um pouquinho abaixo. Uma das alternativas era você ter a posse de bola. É muito difícil ter mais posse de bola que esse Flamengo atualmente, né? E o Corinthians gosta de ter a bola, mas contra o Flamengo não consegue ter. E a outra alternativa é uma marcação mais recuada, todo mundo pegando todo mundo, igual o Inter fez no Maracanã, né? O Corinthians tentou fazer essa segunda marcação, já que não estava acertando na primeira marcação. Mas mesmo assim o Flamengo teve as melhores chances do primeiro tempo, né? O Gabigol recebeu uma bola do Arrascaeta, no mínimo de espaço que o Arrascaeta teve, finalizou para fora. O próprio Pedro recebeu um bolão, não sei se foi do Arrascaeta, se foi do João Gomes, né? Que ele acabou tentando cavar por cima do Cássio, mas errou o alvo. E teve uma vacilada do Fagner, né? Onde o Flamengo partiu em contra-ataque e o Gabigol saiu na cara a cara com o Cássio, mas o Cássio se agigantou, né? Como sempre, vai muito bem em finais e de jogos decisivos. Conseguiu tomar a bola do Gabigol, né? O Corinthians criou muito pouco, não fez o Santos trabalhar muito, tá? O Corinthians teve um chute de fora da área com o Renato Augusto. O Corinthians foi melhorar no final do primeiro tempo, tá? Ele conseguiu se soltar um pouquinho mais, ultrapassagens do Fábio. O Fagner também começou a entrar mais no jogo, né? O Fagner e o Gil, que pra mim foram praticamente impecáveis, né? Exceto essa vacilada do Fagner ali no lance com o João Gomes. Eles conseguiram anular muito bem ali o Arrascaeta, né? Juntamente com o Du e com o Falso na marcação, estavam impecáveis, né? Mas na frente o Corinthians não tava muito legal, né? Eu achei que faltou o Roger entrar no jogo, sabe? Mas não, eu achei que não foi uma questão do Roger, tipo, tá faltando o Roger querer. Eu achei que faltou o Corinthians conseguir colocar ele no jogo, sabe? Eu achei que o Flamengo acertou bem a marcação no Roger Guedes, né? E o Renato também não teve muito espaço para fazer a criação, não teve marcação forte do Flamengo. Ele fez o que deu, tentou aparecer, né? Tentou alguns chutes de fora da área, não conseguiu acertar o gol. E a melhor chance do Corinthians sai num bicão que o Gil afasta, né, da zaga. O Léo Pereira falha e o Yuri Alberto parte em disparada, né? Ele correu tipo 60 metros ali até a área do Flamengo. Ele cortou o Davi Luiz no lance lindo. O Thiago Maia, muito feliz, deu um carrinho ali. Conseguiu salvar na hora que o Yuri Alberto chutou, né? E aí o Santos praticou uma boa defesa ali com tranquilidade, só encaixou. Bom, esse foi o resumo do primeiro tempo, né? Bom, o primeiro tempo eu gostei do Corinthians, tá? Falar pra você, eu gostei. Mas não deu chute a gol e tal. Mas eu achei que tava jogando uma final. Conseguiu arrumar um cartão amarelo pro João Gomes, que não joga o jogo de volta. O João Gomes é fundamental nessa equipe do Flamengo, né? Tem muita disposição. Eu acho que ele é tipo um Duqueiroz melhorado, né? Tem um passe mais eficaz e tudo mais, né? Então, era sabido desde o início que João Gomes, Gabriel, Everton Ribeiro e acho que Léo Pereira estavam todos eles amarelados, né? Estavam com 2 cartões amarelos e mais um poderia tirar da grande final, né? No Maracanã. Então o Corinthians fez a pressão na arbitragem e conseguiu. Achei que foi legal, o Corinthians reclamou bastante com a arbitragem. Jogou uma final, cara. E eu acho que isso é fundamental quando você tá nesses jogos decisivos. É você entender que tem jogos que você precisa. Não é só o jogo, não é só a parte tática, não é só drible, não é só estar numa noite feliz. Você precisa arrancar as coisas na marra, tá? Era uma coisa que o Corinthians de 2017 era muito acostumado a fazer, né? Enfim. Já pro segundo tempo, o Corinthians voltou e não voltou legal, tá? O Flamengo voltou com muito espaço já lembrando aquele segundo tempo da ida na Libertadores, deu um pouco de medo, né? É claro que não teve tantas chances claras, exceto uma do Gabigol, que o cara faz o cruzamento ali, o Everton Ribeiro ajeita de cabeça, e o Gabigol bate ali de bate-pronto ali, sorte que o Gil e o Balbuena estavam em cima dele, ele bateu no meio do gol e o Cássio praticou uma grande defesa, né? Muito reflexo do gigante, né? Mas o Flamengo continuou em cima, alguns chutes de fora da área que obrigou o Cássio a fazer boas defesas. Teve uma paulada do Davi Luiz de perna esquerda, a bola ia entre a forquilha ali e a trave. Ia ser um puta golaço, mas ainda bem que a bola subiu um pouquinho, pegou no travessão. O chute perfeito do Davi, né? E é aquela bola que ela ia entrar tão no ângulo que ela ia tocar no teto do gol, tá ligado? Ia ser um puta golaço. Mas aí a trave ajudou a gente, né? Teve também uma chance com o Gabigol, que ele faz o giro, bate, o Cássio pega. E tem uma outra muito perigosa, que ele gira na zaga, consegue bater, pega, acho que é no Gil, desvia e vai pra escanteio. Passou muito perto, né? O Flamengo teve chance sim de abrir o marcador Itaquera. E aí, cara, tudo isso aí com o time titular, né? E aí o VP fez uma alteração, cara, que eu fiquei puto com ele, mano. Eu fiquei muito puto. Ele tirou o Renato Augusto e tirou o Roger Guedes, acho que era uns 15 do segundo tempo. Não tenho certeza, tá? E ele acabou colocando o Juliano e colocou o Matheus Vital. Cara, eu fiquei assim pra morrer, mano. Porque eu falei, caralho, mano, qual a chance disso dar certo, né?
E depois, logo na sequência, ele colocou o Ramiro no lugar do Duqueiroz e colocou o Gustavo Silva no lugar do Adson. E assim, cara, vamos lá. Quando eu devo ser justo com o Vitor Pereira, né? Quando eu disse que o Corinthians ele tinha que ir com todas as peças possíveis para esse grande confronto contra o Flamengo, era porque tinha que manter a intensidade, né? Então, essas substituições elas iriam ocorrer. Lembra quando eu falei que o Corinthians tem cerca de 15 jogadores úteis, mais ou menos? É isso que eu quis dizer. Ele entrou com jogadores ali que podem mudar alguma coisa. Eu acho que mudar é muito difícil a palavra, tá? Mas manter o que já tá. Esse é o nível desses jogadores que entram. Juliano, Matheus Vital, Ramiro. O que eles conseguem fazer, assim, é manter o que tá. Então tava 0x0, vai manter o 0x0. É muito difícil quando eles entram e mudam o jogo, igual quando foi contra o Fluminense no Rio, que o Vital entrou lá e depois o Roger Guedes fez o gol no finzinho, ou contra o próprio Juventude, que o Vital ainda conseguiu brigar pela bola e o Roberto faz aquele gol, né? Depois o Corinthians Samela entrega o jogo, né? Mas é muito raro isso acontecer. O Corinthians não tem peças que mudam o jogo, geralmente elas estão como titular. A não ser quando o VP já começa o jogo com algumas peças reservas, né? Pra entrar e botar uma lenha na partida durante a partida. E, cara, quando entrou esses jogadores, todas essas chances que eu falei aí de chance de gol do Flamengo, elas acontecem antes da entrada desses jogadores, que entraram com mais energia e tudo mais, né? O Corinthians melhora na partida. O Corinthians tem um chute com o Juliano, cara, que acho que o Léo Pereira corta, que ele é no gol, cara. Faz uma boa trama com o Matheus Vital, ele arranja espaço, finaliza, e a zaga do Flamengo corta ali, né, na finalização. Mas essa é uma boa chance. E o Corinthians melhorou, conseguiu levar até o final do jogo sem mais sustos, né? Embora o Flamengo tenha a posse de bola, o Corinthians voltou a competir mais no meio campo e acabou os espaços que estavam sendo muitos, né? Que tava dando medo pro Corinthians, né? Só que tem um porém, cara, assim, é foda você falar que os jogadores descansados entraram e conseguiram manter o ritmo de jogo. Porque eu fico me perguntando pra que existe jogador bom, né? Se você consegue contar só com jogador fresco, né? Só com jogador que tá descansado, você não precisa gastar com jogador cara. É só você contratar um monte de cara aí e ficar repondo sempre com o cara que não jogou a última partida, por exemplo, pra estar sempre descansado. Então pra mim não faz muito sentido essa lógica do Vitor Pereira. O Renato Augusto, como ele teve que correr muito ali pra marcar também, eu acho que ele tava sentindo já a partida. Agora o Roger Guedes, cara, provavelmente vai ser por causa de marcação que ele tirou. Mas eu não tiraria o Roger, cara. O Roger é um daqueles poucos jogadores que eu achei que ele não tava mal, tecnicamente. O Corinthians não tava conseguindo colocar ele no jogo, sabe? Muitas das vezes o Renato se sacrificava na marcação e quem passava era o Duqueiroz. Então eu achei que faltou algum tipo de mecânica que o VP poderia ter feito ali pra colocar o Roger mais no jogo. Eu acho que seria mais interessante do que sacar ele, né? Mas enfim, o VP preferiu manter a mesma base, né? De time, que conseguiu até conter por bastante tempo o Flamengo no primeiro tempo. E retomou esse controle, né? Acabou até terminando bem a partida do Corinthians, né? O Corinthians tem um contra-ataque com o Alberto ali que, no finzinho já, né? Que ele chuta e pega no maluco do Flamengo e o Santos pega, né? Teve uma sequência de escanteios ali também que o do Flamengo teve, mas acabou até a luz no estádio, né? E pra mim tem um grande lance polêmico da noite, tá? Que eu achei que o Corinthians foi prejudicado. Tem um cruzamento do Fábio Santos para o Yuri Alberto. Ele cruza no primeiro pau, o Yuri Alberto passa da bola pra fazer o corta-luz. E a bola pega na mão do Léo Pereira atrás do corpo, né? Cara, eu não sei o que foi pior, sabe? O juiz não ter olhado no VAR, o VAR não ter chamado, a explicação do juiz por que ele não deu pênalti, né, no meio do jogo ali, ou a explicação do Sálvio durante lá no Apita Amigo lá da Globo, né, cara? Foi patético, assim, foi um pior do que o outro. O Braulio falou que a bola pegou na barriga do Léo Pereira, não pegou, mano, pegou no braço dele. O Sálvio falou que o braço estava colado no corpo, cara. Tá brigando contra a imagem, mano. Pô, a gente vê rodada do Brasileirão atrás de rodada. Pô, eu vi todos os jogos do Corinthians esse ano, praticamente. Acho que eu perdi 2 jogos, depois eu vi os melhores momentos, depois eu vi o VT, né? Sobre pênalti pro Corinthians e contra o Corinthians, amigo, é o seguinte. O cara cruzou na área, chutou pro gol, sei lá. E pegou, mano, em qualquer parte do corpo, e pegou no braço, geralmente o juiz não dá esse tipo de pênalti. A não ser que ele veja ali que o cara foi com muita intenção de fazer o pênalti, tá ligado? E aí ele vê no VAR. Mas geralmente não dá. Pegou, resvalou em algum lugar, não dá. Se o braço tiver colado no corpo e pegar no braço, não é pênalti também. Mano, a bola não resvala no Léo Pereira em nenhum lugar.
E ele tá com o braço longe do corpo, cara. Foi pênalti claro, porque o Juliano ia fazer o gol atrás dele. Não tem essa. E o pior é que falaram que pegou na barriga, mas no replay você vê que não pegou, mano. Eu quero saber qual foi a imagem que eles utilizaram pra saber que pegou na barriga, porque não pegou, não dá pra ver nada. As imagens que foram pra gente não pegou na barriga, pegou no braço dele, e somente no braço. Então, assim, eu achei que faltou ele olhar no VAR, era um lance super interpretativo, tá? E mesmo que tivesse pegado na barriga ali, porque não dá pra ver, a imagem não é definitiva, o braço tá muito aberto ali. Então, assim, ele impediu o lance de trás. Então, assim, mas ele ia pular sem o braço? Amigo, estamos nessas regras no futebol atualmente. E geralmente é pênalti isso. Pra mim, o Corinthians foi prejudicado, tá? Foi prejudicado. Vi uma galera falando que o Flamengo vai debulhar lá no Maracanã. Cara, pode acontecer. Só que eu acho que não tá perdido, tá? Diferente, como eu disse, diferente da Copa Libertadores, o Corinthians chega vivo no Maracanã. É um jogo, tá? Vai ser completamente diferente. Eu sei que o Flamengo não vai ter aquela postura que ele teve na volta contra o Corinthians. Tava bem relax, né? O Corinthians até que mandou no primeiro tempo lá no Maracanã. Eu acho que o Flamengo vai fazer uma pressão forte com essa torcida lá no Maracanã. Mas assim, a responsa tá dos dois lados, entendeu? É um jogo com pressão. O Flamengo sabe que vai ter que correr riscos também. E é um jogo só. Esse que é o ponto. O Corinthians levou para ter mais um confronto, tem mais uma chance. Então tudo pode acontecer. De repente sai um pênalti pro Corinthians. Lembra Corinthians e Fluminense? O Fluminense teve um pênalti com 30 segundos. Pode pegar na mão de alguém ali, jogador do Flamengo. O João Gomes não joga, eu acho que é uma perca boa do Flamengo, tá? Vitalidade ali, acho que o Vidal não vai conseguir corresponder o tempo todo com muita intensidade, embora seja um ótimo jogador. E o Corinthians, ele vai chegar com todos os jogadores, né? De repente o Maicon pode aparecer nesse time, mais uma semana de preparação. Vamos ver o que acontece, né, cara? Mas não tá perdido, tô bastante confiante, viu? Tô bastante confiante. Eu sei que o Flamengo foi melhor em Itaquera, mas o Corinthians levou pro final, sabe? Tá competindo, levou o jogo, levou pra decisiva. Então, vamos pro Rio, torcer muito, né? E eu acho que vai dar pra nós, mano. Eu acho que vai dar de algum jeito, cara. Vai ser estilo Corinthians aí. Tô confiante. Eu gosto quando o Corinthians assume esse papel de renegado ali. É porque tem duas coisas, tá? Você pode, só reiterando, né? Você ficar acreditando em milagre é uma coisa. Tipo, tomou 2x0 Itaquera e vai voltar no Maracanã. Pô, já era, não tem como, mano. É foda, sabe? Aí o bagulho ia ser muito louco, né? Agora, tipo assim, o jogo foi 0x0 Itaquera, leva pro Maracanã, não vai ser um milagre vencer lá. Pô, você tá diminuindo muito a instituição Corinthians, né? É um jogo só, tudo pode acontecer. O Flamengo é favorito sim, 70-30, 60-40, o que você achar. 80-20, mas o jogo não terminou. A final não terminou. Tem um jogo, o Corinthians vai jogar com sua equipe completa lá e tem tudo pra dar certo, né? Tô curioso pra saber o que o VP tentou fazer aí nas substituições. Eu acho que foi só pra energizar a equipe, embora eu ache o argumento muito porco e básico, né? Eu acho que foi isso. A gente volta aí com a análise da coletiva do Vitor Pereira, né? E mais algum outro assunto. É isso aí, fiel. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Dá uma passada no Loucos do Bando lá, estamos soltando vários vídeos. É uma live aí pré-jogo contra o Flamengo, né? E vai Corinthians!